Boa noite a todos. Hoje, 3 de fevereiro de 2020, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Consolador. E hoje será a pergunta 393. Nós estamos estudando sobre preparação dentro da área da mediunidade, tá bom? Nós estamos no item 3.5, que é mediunidade. Nós estudamos o desenvolvimento, fizemos todo, e agora nós estamos fazendo a preparação. E as perguntas agora vão voltar para a obsessão. É um tema que deve ser realmente muito estudado para todos nós espíritas, porque a gente sempre acredita que a pior obsessão, a obsessão mais danosa, é aquela que se chega se debatendo no centro espírita, ou vendo espírito. Essa é a mais simples, apesar de trazer um certo transtorno. Ela é mais simples porque fica caracterizado a ação dos espíritos. Mas essa obsessão, a de fascinação, a obsessão simples, às vezes ela deixa um dano moral muito maior. Por quê? Porque a gente não se apercebe que está sobre influências espirituais. Então eles aí sim fazem um dano muito maior, que além de nos fascinar, nos faz desistir de trabalhos, nos faz nos afastarmos de estudo, nos faz brigar, discutir, e é coisa muito sutil mesmo, nos faz desviar do caminho, recebe uma influência para com tudo. Essa juventude de hoje, não pensa que elas estão isentas disso. Elas também estão sob uma influência muito grande, porque como nós estamos vivendo o momento da decisão, é como se o mal tivesse se unido e dissesse assim: vamos lá, vamos medir força? Agora está naquele famoso é tudo ou nada. Então, toda e qualquer vitória para eles, isso soa realmente como uma grande vitória. Então, hoje nós estamos vivendo assim o ápice realmente das influências espirituais. Não só nós, os adultos, mas também os jovens. Vamos fazer a nossa prece? Querido amigo, nosso Mestre Jesus, nós aqui estamos unindo nosso pensamento em um só, para juntos te agradecermos por essa honra que o Senhor nos dá de estarmos unidos nesta instituição, tendo a oportunidade ímpar de estarmos estudando a obra O Consolador, ditado pelo Espírito Emmanuel. Livro esse, Senhor, que tem nos ensinado tanto. Nós te rogamos, amor querido, já que estamos reunidos em Teu nome, que o Senhor possa estar presente em nós, que os bons espíritos que aqui estão possam nos ajudar, nos auxiliar, nos conduzir nesse trabalho que nós realizamos em Teu nome. E que todo o material, Senhor, que será lido, será estudado, que nós possamos refletir e optarmos pela escolha do bem. Graça te damos, Senhor, e é em Teu nome que todos nós aqui nos encontramos. É a primeira pergunta: como entender a obsessão? Aí ele faz a segunda pergunta: é prova inevitável? Como entender a obsessão? Segundo, é uma prova inevitável, ou seja, quem tem que passar pela obsessão vai passar? É inevitável? Não tem como a gente postergar isso ou evitar? Aí ele continua a pergunta: ou a obsessão, é acidente que se possa afastar facilmente, anulando-lhe os efeitos? Primeiro, como entender a obsessão? Segundo, se ela é uma prova inevitável, não tem como fugir. Ou no segundo momento, se é um acidente que possa afastar facilmente, que eu possa me libertar dessa obsessão. Vamos ver a resposta, gente.
Primeiro a gente entender a palavra obsessão é uma ação constante de um espírito sobre o outro. É uma ação constante. Ação constante de um espírito sobre o outro. Esse fenômeno, esse movimento pode acontecer de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para desencarnado e de encarnado para encarnado, tá? Então lembra que é uma ação constante. Nesse movimento eu não respeito o livre-arbítrio do outro. Eu quero sobrepor-me e dominar o outro. Eu quero ter uma ação ferrenha sobre o outro. Eu quero escolher e me impor ao outro, anulando o outro. Então essa é uma obsessão, onde nós não respeitamos o livre-arbítrio do outro, tá? Então sempre lembra disso. Então a palavra obsessão é justamente, no subjugação, pronto, a pessoa já não tem mais nem força. A pessoa está subjugada a alguém, né? Ficou clara aí a obsessão? Então ele diz, a obsessão é sempre uma prova. Então ele já respondeu a primeira pergunta, incluindo a segunda, porque ele diz, como entender a obsessão? É uma prova. E é uma prova inevitável, que seria a segunda pergunta. Ele diz, é sempre uma prova. Uma prova por quê? Nós já sabemos a quantidade de influência que os espíritos exercem sobre a nossa vida. Não diz se é para o bem ou para o mal, diz que é influência. A prova porque nós temos que aprender a resistir a essas influências. Então, se Deus permite, é como prova para nós aprendermos. O que diz o Livro dos Espíritos na questão 919, quando ele diz? A pergunta ela é muito pertinente. Na questão 919, ele diz qual o meio mais prático que nós temos de evitar o mal, entendeu? Então ele diz que o meio mais prático, ele diz, um sábio da antiguidade falou disso, conhece-te a ti mesmo. Conhecemos bem essa máxima, mas como poder fazer isso no dia a dia? Aí Santo Agostinho responde que nós deveríamos fazer como ele fazia, daí vem os solilóquios de Santo Agostinho, né, o livro, que é chegar no final da noite e passarmos um pente fino no nosso dia. Então, esse processo do autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo, porque se eu me conheço, eu consigo identificar uma influência que não é minha. Entendeu? Então, qual é o maior empecilho para esses espíritos? É eles serem descobertos. É eles se aperceberem e saber que não estão mais manipulando, que a pessoa não é mais marionete. Eu tenho um amigo, ele conversando comigo no sábado, e ele disse assim, Conceição, eu recebi uma influência muito grande, e ele dizia assim, que às vezes ele estava estudando com a gente, ele tinha vontade de levantar e de me bater, de me agredir. Então ele psiquicamente conversava, dizia bem assim, ela não me fez absolutamente nada, meu irmão, então não tem por que eu fazer isso com ela. Então ele identificava que aquilo não era dele, que ele estava sob uma influência e que ele deveria trabalhar aquilo. Então, uma vez o espírito sendo descoberto, 70% já caiu. Recentemente eu fiz um atendimento, um caso de suicídio, e o espírito que estava com o rapaz me acompanhou. Então eu ali cozinhando, eu olhava para a faca e se tinha um desejo de cortar o pulso. Eu, Maria da Conceição, já comentei isso com vocês. E gente, é um desejo mesmo. Você tem desejo, você vê a faca afiada, você tem desejo de se cortar. E obviamente a gente percebeu e eu disse, meu irmão, aqui não. Identifiquei ele, né? E falei, aqui não, aqui você não vai conseguir. E aí depois eu orando, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que, meu Pai? Para que você entenda o que os demais passam. É forte realmente, não é coisa pouca. Você imagina eu com todo o nosso, que não é tanto, mas com pouco conteúdo que nós temos, a gente se vê numa situação dessa, imagina quem não tem a mínima estrutura espiritual.
E eu não tenho absolutamente nenhuma tendência suicida. E nem estava passando por nenhuma dificuldade. Apenas eu te digo assim, se hoje me chegar uma notícia, Constância, tu vai morrer amanhã, eu digo, tá. Eu não tenho nenhum problema com a morte. Mas também respeito a vida. Então, para a gente ver o que é. Então, nesse processo da obsessão, o ponto primordial é conhece-te a ti mesmo. E fica vigilante nos teus pensamentos, nos nossos pensamentos. O que você anda pensando? Você tá entendendo? Vigia, é vigiar mesmo, é vigilância constante. Se não, e como a gente pensa muita coisa, a gente faz muito barulho íntimo, fica muito mais fácil o acesso deles. É igual assim, quando está muito barulho, você não consegue identificar se foi a Carmen que falou, se foi a Bartiana que falou, se foi a Nisa que falou, não consegue, porque está todo mundo falando. Então, uma cabeça com muito barulho, a pessoa tem muita dificuldade de identificar quando é influência ou não. E ela vem, às vezes é uma tristeza, às vezes é uma desconfiança, às vezes é uma baixa estima, às vezes é um fenômeno de eu não vou conseguir, e isso vai te deprimindo mesmo, isso vai te colocando para baixo. Então, a primeira coisa que ele diz é uma prova. Prova para quê? Para nós aprendermos a comandar e a dirigir os nossos pensamentos. No caso de um suicídio por influência espiritual, pode acontecer? Sim, claro, acontece. Mas fui eu que me liguei em algum momento. Aí você diz, em que momento você ligou? Não me liguei a ele, não. No momento que eu estava conversando com um rapaz que tinha cometido suicídio, esse espírito decidiu me acompanhar e agir sobre. Entendeu? E Jesus permitiu. O anjo da guarda, os guias espirituais permitiram. Para quê? Prova. Porque às vezes acontece isso, a gente é acompanhado, viu? Sai da atividade, a gente é acompanhado. Então, é sempre uma prova, nunca um acontecimento eventual. Aconteceu de forma assim, foi sem querer querendo. Não. É uma prova assim, entendeu? Foi com a permissão. Porque se todos os espíritos que quisessem nos atacar fosse permitido, a gente estava frito. Então, em verdade, não é assim. Se a obsessão está acontecendo, como ele diz, nunca um acontecimento eventual. Foi com a permissão. E tem um propósito. Qual é o propósito? Prova. Então, qual é o propósito da obsessão? Prova. É uma prova. Nem toda prova é uma expiação, mas toda expiação é uma prova. Você pode estar passando por uma prova e não ter absolutamente nada a ver com o teu passado, mas é uma prova. Mas você pode estar passando por uma prova e essa prova ser resultado, sim, de uma expiação, de um mal feito no passado, entende? No seu exame, contudo, precisamos considerar os méritos da vítima e a dispensa da misericórdia divina a todos os que sofrem. Então, ela vai ter influência? Vai. Qual o mérito dela? Méritos é assim, tu já fizestes muito o bem e tu já angariastes muitos amigos. E são esses amigos desencarnados e encarnados que vêm ao teu auxílio. Angariais amigos. Porque é assim que Deus atua, usando os seus outros filhos. Então, assim, considerar os méritos da vítima e a dispensa, aí vem, da misericórdia divina a todos os que sofrem. A misericórdia aqui é, fiz um débito, está grande, mas a misericórdia divina cobra parcelado. Se tem alguém pagando à vista, foi o uso do livre-arbítrio. Eu quero, porque eu quero acelerar e paga à vista. Então, essa misericórdia divina é o parcelamento em longas e suaves prestações. Precisamos considerar os méritos da vítima e a dispensa da misericórdia divina a todos os que sofrem. Para atenuar, diminuir ou afastar os seus efeitos, é imprescindível, olha lá, gente, a palavra, imprescindível, tá? O sentimento do amor universal no coração daquele que fala em nome de Jesus. Então, é aquilo que às vezes a gente diz assim, você não pode, uma vez você identificando o espírito, falar com agressividade, falar com uma autoridade que a gente não tem, falar com violência, não.
é com amor. Ele usa aqui o termo, daquele que fala, né, o amor universal no coração, porque aqui ele se direciona principalmente ao dialogador. Ao dialogador. Não bastarão as fórmulas doutrinárias, que a gente vê muito isso no diálogo fraterno. O dirigente, o dialogador, ele tem frases prontas, fórmulas doutrinárias prontas, e não tem sentimento. E o sentimento, ele chega antes das palavras, porque o espírito se sente acolhido, amado. E contra o amor não há quem resista. É indispensável a dedicação pela fraternidade mais pura. Os que se entregam à tarefa da cura das obsessões precisam ponderar, antes de tudo, a necessidade de iluminação interior do médium perturbado. Primeiro é necessária a necessidade de iluminação interior do médium perturbado, direcionar o médium ao estudo do Evangelho. É necessário o médium se moralizar. A pessoa que está nesse processo de perturbação, porque aí ela muda a sintonia, ela passa... Você está entendendo? Então, por aí, se chega na instituição, é caminhado para uma enfermaria, ali é acolhido. Assim que a pessoa tiver uma estrutura, já é direcionado ao estudo do Evangelho. Porque precisa se moralizar o mais rápido possível. Porquanto, na sua educação espiritual, reside a própria cura. A cura está onde? Na educação espiritual. Se a execução desse esforço não se efetua, tem de cuidado, porque então os efeitos serão extensivos a todos os centros de força orgânica e psíquica. Se a pessoa não fizer esse esforço dessa educação espiritual, a obsessão ela vai atacar todos os centros de forças, olha lá, orgânica e psíquica. A pessoa chega até o nível de surtar realmente, de adoecer, física e psiquicamente. O obsidiado que entrega o corpo sem resistência moral, olha aqui, gente, o mano é danado, né? As entidades ignorantes e perturbadas é como o artista que entregasse o seu violino precioso a um malfeitor, o qual um dia poderá renunciar à posse do instrumento que ele não pertence. Mas como é que vai estar esse violino? Deixando esfacelado, sem que o legítimo, mais imprevidente dono possa utilizá-lo nas finalidades sagradas da vida. Então é imprescindível o obsidiado ele fazer o movimento moral. Então, gente, toda e qualquer influência que todos nós recebemos, o que me livra dessa influência? Conduta moral, iluminação interior. Caso contrário, a gente é um excelente marionete. Esse item da obsessão, a primeira coisa que a gente tem que pensar, é uma prova? É uma prova? É sempre uma prova. Qual é o tratamento para a obsessão? É a cura espiritual, Evangelho na alma e conduta diária realmente. Vamos para 394? Será sempre útil para a cura de um obsidiado a doutrinação do espírito perturbado por parte de um espírita convicto? Então, se eu estou no fenômeno, no processo de obsessão, a pergunta é: para que essa obsessão possa ser tratada, é necessário que esse espírito venha a ser cuidado, tratado, atendido numa reunião de desobsessão por um espírita? Olha, ele diz assim: a cooperação do companheiro vale muito e faz sempre grande bem, o trabalho do dialogador, principalmente ao desencarnado. Mas a cura completa do médium não depende tão só desse recurso. Mas, porque ainda há pouco ele falou que era necessário o quê? Iluminação interior do médium perturbado.
Aqui ele fala que a cooperação do dialogador é muito boa, é muito legal, mas uma vez mais eu te digo que aquilo, eu me recordo que eu fazia oração por uma pessoa muito querida, e eu sempre solicitava que acolhesse aqueles espíritos, e o anjo da guarda muito atento, nosso guia espiritual, disse assim: minha filha, não adianta, a gente recolhe esses, ela arruma outros. Então é aquilo que o nosso querido Emmanuel nos fala de uma forma: não adianta espantar moscas, é necessário fechar a ferida, é a ferida moral. Por mais que a gente atenda esse grupo, a criatura vai arrumar outro grupo. Por isso essa necessidade de conduta moral. Então ele diz assim, olha: mas a cura completa do médium não depende tão só desse recurso, porque se é fácil, às vezes, o esclarecimento da entidade infeliz e sofredora, a doutrinação do encarnado é a mais difícil de todas, visto requisitar os valores do seu sentimento e da sua boa vontade, sem o que a cura psíquica se torna inexequível, não tem como executar. Então, o que é mais fácil? É evangelizar o espírito obsessor ou o médium obsidiado? Quem é a pessoa mais difícil para se iluminar? É o encarnado. E ele diz que não tem como resolver, não. Se não houver uma iluminação interior, não tem como. E, gente, iluminação interior não quer dizer você estar dentro do centro espírita constantemente sendo um trabalhador. Porque eu posso estar fazendo esse trabalho e ainda assim continuar no meu processo obsessivo. De uma forma talvez mais polida, mas ainda está sob a ação desses espíritos. Então é indispensável. Tu vê aqui que ele não está falando em trabalho, ele está falando em iluminação interior. Porque às vezes a gente carrega uma ideia equivocada de que o fato de eu estar trabalhando na instituição, isso está me eximindo, isso está me protegendo de influências espirituais e de ação. Não é isso. O que me protege, o que me faz realmente não me submeter a isso é iluminação interior. Por quê, gente? Uma pessoa, se nós vivemos na escuridão dos sentimentos primários, a gente tem várias portas arreganhadas para a influência. A gente tem 1 milhão de pontos fracos. Nós não temos conduta moral. Então, só derrubar aquela dali não precisa nem fazer força. Olha, ela tem encrenca aqui, encrenca aqui, encrenca aqui, encrenca aqui. Tem um monte de encrenca. Basta a gente atacar um desse daí e pronto, acabou com a pessoa. Se a pessoa faz essa iluminação interior, aí fica mais difícil, dá mais trabalho. E mais o autoconhecimento, ao ponto da pessoa identificar que, primeiro, o que está pensando é errado. Segundo, o que é para fazer é errado. Terceiro, que isso não está de comum acordo com o que ela idealiza. Então, dizer que é difícil, não é difícil, gente. Não é difícil. É super fácil. Desde que a gente esteja atento e nesse movimento de autoiluminação. E eu sempre digo, vocês devem dizer que a tia está enjoada de falar isso. Quando nós convidamos alguém para nos ajudar no EOS, eu não pergunto se a pessoa vai dar conta. Eu falo isso muito para mim e para Carla, como já falei para todos. Eu não me preocupo se vocês vão dar conta do estudo. Eu me preocupo se vocês vão aguentar a investida. E dificilmente aguenta. Acaba debandando. Por quê? Porque as influências, elas são sutis. Bem sutis. Olha aí, chegou um trabalhador do YouTube. E eu digo: oi, Claudinha, beijo, meu amor. E é isso que eu falo constantemente, né, Murilo? Aguentar a invertida. Recentemente ele veio nos procurar, ele disse: Conceição, já começou. Eu disse: aguenta firme, que vai ficar um pouquinho pior. Vai ficar um pouquinho pior. Entendeu? Então é esse nosso... Mas para isso a gente tem que estar junto e se autoconhecer e se autoavaliar. E quem cair? Problema de quem caiu. Era uma prova e tirou 0. Problema de quem caiu. E se deserdar, problema de quem deserdou. O nosso Kardec dizia: eu não tenho que lamentar quem se foi, nós temos que lamentar quem fica atrapalhando.
Então, muita atenção. Olha, eu acompanhei um caso quando eu era jovem, de uma jovem também, e eu já estava na evangelização de uma trabalhadora, filha de uma trabalhadora. Ela foi tratada uma vida inteira na instituição espírita como obsessão. E, na verdade, era esquizofrenia. Só que quando vieram se entender, decidi levar para um psiquiatra. Já estava com seus 30 e poucos anos. Tempo desse eu a encontrei num parque, eu caminhando, ela também caminhando. Quando eu a vi, calor de Manaus, mesmo no parque é muito quente, ela de calça, aqueles moletom com um capu coberto, toda fechada. E eu a cumprimentei, abracei, e eu disse assim: por que o casaco? Ela disse: para me esconder, senão eles podem me achar. Então, e eu entro também, né? Porque a gente tem que entrar, né? Ah, legal, então bora lá, vamos junto, cair, nós dois juntos a gente consegue se esconder. E vamos caminhar. Mas esquizofrenia não tem nada a ver com obsessão. Obviamente que acaba sempre tendo, mas havia realmente um caráter de esquizofrenia. Vamos lá mais um pouquinho? Então, ficou clara a obsessão? Então, nós já sabemos que é uma prova, nunca é um acontecimento eventual, foi com a permissão divina. Nós já temos a ciência, como ele diz, é imprescindível para quem vai conversar o amor. Ele diz que não basta as fórmulas doutrinárias, porque não é, quando você vai dialogar, não é um movimento mecânico de palavras prontas, mas sim de sentimento. Ele fala que para o paciente é indispensável iluminação interior do médium. Iluminação interior, né? Médium, no caso, porque está no processo obsessivo. E ele diz que realmente o ponto ápice mesmo é mudança íntima. Na segunda pergunta, que é a 394, pergunta-se assim a Emmanuel: será sempre útil para a cura de um obsidiado a doutrinação do espírito perturbado por parte de um espírita convicto? Repetir a pergunta. Ele diz assim: olha, a cooperação do companheiro vale muito e faz sempre grande bem, principalmente ao desencarnado. Repetindo, tá, gente? Mas a cura completa do médium não depende tão só desse recurso. Porque se é fácil, às vezes, o esclarecimento da entidade infeliz e sofredora, a doutrinação do encarnado é a mais difícil de todas, visto requisitar os valores do seu sentimento e da sua boa vontade, sem o que a cura psíquica se torna inexequível, sem poder ser realizada. 395. Pode a obsessão transformar-se em loucura? Qualquer obsessão pode transformar-se em loucura. Não só quando a lei das provações assim o exige. Olha aqui, ó. Não só quando a lei das provações assim o exige, como também na hipótese de o obsidiado entregar-se, olha aqui a palavra, ó, voluntariamente ao assédio. Voluntariamente, se entrega. É como se houvesse eu gosto. Entendeu? Eu gosto dessa linha de pensamento, por mais ridícula que seja. E eu me entrego voluntariamente, porque eu acabo me comprazendo com aquilo. Entregar-se voluntariamente ao assédio das forças nocivas que o cercam. Olha aqui a palavra, preferindo esse gênero de experiência. Então, o obsidiado, ele não é uma vítima. Ele se entrega, porque vamos dizer que um espírito venha e te incite à violência, à agressividade, em verdade isso te compraz. Dando só um exemplo. E para tudo. Se vem um espírito que te excita a sexolatria, isso também te apraz. Isso te dá prazer. Por isso que ele usa o termo aqui, ó. Qualquer obsessão pode transformar-se em loucura. Não só quando a lei das provações assim o exige, como também na hipótese de o obsidiado entregar-se voluntariamente ao assédio. Não faz força para mudar.
E não tem quem demova ele dessa situação, das forças nocivas que o cercam, preferindo esse gênero de experiência. Prestemos muita atenção, porque esse é um tema extremamente necessário para nós. E a gente tem que fazer uma autoavaliação. Eu não posso ficar imaginando o outro sendo obsidiado. Porque se eu faço esse movimento no estudo, pensando em quem pode estar obsidiado, quem isso, eu já estou fugindo da melhor parte do estudo. Isso já é uma autoobsessão. Porque eu tenho que pensar isso em mim. Quem está aqui dentro somos nós estudando obsessão. Mas se eu começo a estudar fulano, beltrano, mecanismo de fuga do ego, hein? 396. Tratando-se da necessidade de preparação para a tarefa mediúnica, é justo acreditarmos na movimentação de fluidos maléficos em prejuízo do próximo? Vamos ver a resposta? Essa pergunta é boa. É o acaso de vos perguntarmos se não haveis movimentado as energias maléficas no decurso da vida contra a vossa própria felicidade? Porque o que acontece? Eu não posso fazer o mal se eu não tenho predisposição para aquilo. Ele continua. Num orbe como a Terra, onde a porcentagem de forças inferiores supera quase que esmagadoramente os valores legítimos do bem, esmagadoramente, tem mais gente pensando mal do que o bem, a movimentação de fluidos maléficos é mais que natural. No entanto, urge é o quê? É mais do que urgente, é urgentíssimo. Se eu sei que eu estou mergulhada nessa condição, como ele coloca aqui, de fluidos maléficos, urge ensinar aos que operam nesse campo de maldade que os seus esforços efetuam a sementeira infeliz, cujos espinhos mais tarde se voltarão contra eles próprios, em amargurados choques de retorno. É como se o Emmanuel dissesse, é indispensável evangelizar, encarnado e desencarnado. Esse mal que eles estão realizando, ou que nós estamos realizando, vai voltar. Fazendo-se necessário, igualmente, educar as vítimas de hoje na verdadeira fé em Jesus, de modo a compreenderem o problema dos méritos na tarefa do mundo. Educar também as vítimas, porque esse vítima aí é entre aspas, porque não existem vítimas na lei. Por isso é que ele coloca o termo aparente, né? A aflição do presente pode ser um bem a expressar-se em conquistas preciosas no futuro, que é aquilo que a gente diz, a doença, na verdade, é a cura. O sofrimento, em verdade, é a cura. Se tivéssemos a cura, aí sim poderia ser a doença. Por isso, os bem-aventurados aflitos, a bem-aventurança. Preciosa no futuro. O que nós temos que entender, gente, eu acho que quando nós começarmos a compreender que por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, por mais que as provas sejam dolorosas, eu não sou vítima. Tem um propósito. Eu acho que eu sou vítima porque eu não lembro o meu passado. Mas ninguém passa por nada sem que não haja uma necessidade e um aprendizado. Continua. A aflição do presente pode ser um bem a expressar-se em conquistas preciosas no futuro. E, se Deus permite a influência dessas energias inferiores, olha aí, Deus permite, em determinadas fases da existência terrestre, é que a medida tem sua finalidade profunda ao serviço divino da regeneração individual. Porque eu não posso criar, pensa assim, tu educa um filho, aí tu diz assim, não, eu não vou levar meu filho para a escola porque tem muitas influências, tem muitas pessoas maléficas, eu não quero que meu filho receba influências. Aí você começa a fazer uma seleção de amigos, de escola, e vai protegendo.
Você acha que isso vai até quando? Você acha que você vai conseguir proteger o seu filhinho até quando? Ou você acha que não seria melhor você preparar seu filho para enfrentar esse tipo de influências? Educar o seu filho. Porque não tem como a gente colocar os filhos numa redoma. Nós que somos egocêntricos. Você acha que Deus vai fazer isso com o filho? A lei está gravada na consciência. Você vai receber sim influências. Saiba resistir, saiba educar-se. Por isso é que é uma prova. Como é que eu vou saber se eu resolvi isso, se eu não passo por influência? Vai lá, faz. É legal. Eu poder de livre escolha dizer, não vou. Não me sinto feliz fazendo isso. Isso não me apraz, isso não me compraz, isso não me dá prazer. Isso inclusive me faz me sentir muito mal. Não vou fazer. Pronto, resolveu. Eu digo, quando eu comecei na juventude, no centro espírita, eu adoro dançar. Hoje já não dá mais para dançar porque já dói aqui, já dói ali, a cabeça já roda, né? É uma confusão a idade. Mas na minha juventude eu adorava dançar. Nunca gostei de bebida alcoólica. Nunca. Então eu ia e bebia água a noite inteira e dançava bastante. Eu fiz jazz na juventude, só não fiz balé, não dei conta, mas adorava jazz. Então eu ia para a festa para dançar. E uma determinada noite, eu já frequentando a juventude, o centro espírita, 2:30 da manhã ou 3 horas da manhã, eu ali dançando molhada de suor, aquele som, aquele barulho. E de repente eu olhei para um lado, olhei para o outro e me veio aquela pergunta: o que eu estou fazendo aqui? E eu acho legal isso, porque é aquele processo da autoevangelização. O que eu estou fazendo aqui, gente? Isso não me apraz mais. Alguns anos atrás isso me trazia muita alegria. Agora isso não é essa mais a minha alegria. E aí eu comecei a acordar às 5:30 da manhã, para as 6:30 da manhã estar e eu ia de bicicleta, adorava, eu adoro esporte, né? E eu ia de bicicleta para cortar verdura, legumes, sorrindo, para ir servir a sopa dos idosos. E fiz isso anos e anos. Adorava. Então você vê que eu não deixei de fazer uma atividade. Uma pessoa que tem muita energia, né? Então eu não deixei de fazer uma atividade. Eu canalizei essa energia para uma atividade que estava me dando muito mais prazer. Conceição, dançar é pecado em absoluto. Diz o livro de André Luiz que o ato de dançar é tão santificante quanto o ato de orar. Que na verdade o mal na dança é a intenção. Então você imagina hoje as danças de hoje, que é extremamente esdrúxula, com gestos obscenos. Você acha que quando você está dançando, fazendo um gesto obsceno, que tipo de pensamento vai na tua cabeça? Não só de quem está dançando, como também de quem está olhando. Então esse tipo de dança não é santa, né? Não é uma dança santificada, é uma dança esdrúxula. E que me faz lembrar, inclusive, o próprio André Luiz, que ele conta lá em 1940, em que naquela época que as danças eram rostinho colado, uma coisa bem mais discreta, mas que ele fala da presença de espíritos dançando de forma obscenas. E quando eu lembro dessa fala, eu digo, reencarnou todo mundo já. E que ele se assustava de ver, ele se assustava. Então a próxima semana, o nosso próximo estudo, nós vamos dar continuidade a 397, e eu acredito que a gente finaliza o tema sobre mediunidade. Então agradecemos ao nosso Senhor Jesus por essa oportunidade que Ele nos deu, e até o nosso próximo encontro.